Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. Vamos conhecer Natália, uma massoterapeuta dedicada de família humilde, que em um dia comum de trabalho vive um momento que muda completamente sua vida. Quando um milionário desmaia durante uma sessão, ela faz algo que ele jamais esqueceria. Mas o que parece um gesto simples de cuidado se transforma em algo muito maior. Uma confusão, um mal-entendido e depois uma descoberta que nenhum dos dois esperava. Será que duas pessoas de mundos tão diferentes podem encontrar no amor a ponte que une seus destinos? E o que acontece quando percebemos que por trás de toda riqueza existe um coração que busca algo que o dinheiro não pode comprar? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like para ajudar o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários. Vocês estão relaxando em casa após um dia cansativo? Preparando um lanchinho? Organizando as coisas para o próximo dia? Adoro saber o que vocês fazem enquanto me escutam. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. O despertador tocou às 5:30 da manhã como todos os dias. Natália abriu os olhos devagar, sentindo o peso do sono que parecia nunca ser suficiente. Mais um dia começava na pequena casa de 2 quartos, onde vivia com a mãe, Vera, e a avó, Dona Conceição. O cheiro do café já subia da cozinha, sinal de que sua mãe tinha acordado ainda mais cedo para preparar o café da manhã antes de sair para o trabalho como faxineira em 3 casas diferentes. Era sempre assim, uma corrida contra o tempo, cada uma tentando fazer sua parte para manter a família funcionando. Natália se levantou e caminhou até o banheiro pequeno, olhando seu reflexo no espelho meio embaçado. Aos 24 anos, ela carregava nos ombros mais responsabilidade do que muitas pessoas da sua idade. Desde que se formou em massoterapia, há 2 anos, ela trabalhava na Clínica Bem-Estar no centro da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas, e ainda sobrava um pouquinho para guardar no pote de vidro embaixo da cama, onde juntava cada centavo para um dia abrir seu próprio consultório. "Natália, filha, o café está na mesa", gritou Dona Vera da cozinha, sua voz carregando aquele tom carinhoso mas apressado, de quem tem 1000 coisas para fazer antes das 7 da manhã. Natália sorriu, amarrou os cabelos castanhos em um rabo de cavalo e desceu as escadas de madeira que rangiam a cada passo. A casa era simples, mas sempre limpa e cheirosa. Sua avó, mesmo com os 82 anos, fazia questão de manter tudo arrumado e ainda encontrava energia para cuidar da pequena horta no quintal. Na mesa da cozinha, o café fumegante esperava junto com pão caseiro e geleia de goiaba que Dona Conceição fazia com as frutas do quintal. "Bom dia, vó." "Bom dia, mãe", disse Natália, beijando a testa das 2 mulheres que eram seu mundo. Dona Conceição, com seus cabelos brancos sempre bem arrumados, sorriu e passou a mão no rosto da neta. "Minha menina bonita, hoje você vai conquistar o mundo", disse a avó, como fazia todos os dias. Era um ritual simples, mas que enchia o coração de Natália de força para enfrentar mais um dia. Vera, ainda de uniforme de faxineira, tomava o café rapidamente. "Filha, não esquece de passar na farmácia hoje e comprar o remédio da pressão da sua avó. O dinheiro está no pote azul da geladeira." Natália acenou com a cabeça, mentalmente fazendo a conta de quanto sobrava do salário depois de todas as contas. Era sempre um quebra-cabeça, mas elas sempre conseguiam dar um jeito. Aprenderam que quando se tem amor, o resto se resolve. Depois do café, Natália se despediu das 2 e saiu para pegar o ônibus das 6:40. A caminhada até o ponto levava 15 minutos, e ela aproveitava esse tempo para pensar nos planos do dia. Hoje tinha 6 atendimentos marcados na clínica, incluindo uma senhora idosa que vinha toda semana tratar dores nas costas e sempre contava histórias da juventude.
Eram esses pequenos momentos de conexão com os pacientes que faziam Natália ter certeza de que tinha escolhido a profissão certa. O ônibus chegou lotado, como sempre. Natália conseguiu um lugar perto da janela e observou a cidade acordando. Pessoas correndo para o trabalho, comerciantes abrindo as portas, crianças indo para a escola. Ela pensava em como cada pessoa tinha sua própria história, seus próprios sonhos e desafios. Às vezes se perguntava como seria a vida das pessoas que moravam nos bairros nobres da cidade, aquelas mansões enormes que ela via quando o ônibus passava pela avenida principal. Quando chegou na clínica, Natália cumprimentou Carla, a recepcionista, e verificou a agenda do dia. Hoje você tem um cliente novo no final da tarde, disse Carla mostrando o agendamento. Leonardo Castro pediu especificamente massagem terapêutica para alívio do estresse. Natália anotou o nome e se dirigiu para a sala de atendimento. Era um ambiente simples, mas acolhedor, com música suave, aromas relaxantes e uma maca confortável. Os primeiros atendimentos do dia transcorreram normalmente. Natália tinha um dom natural para sentir onde cada pessoa carregava suas tensões, não apenas no corpo, mas também na alma. Ela acreditava que suas mãos tinham o poder de transmitir paz, algo que sua avó sempre dizia ser um presente de Deus. Entre um paciente e outro, ela pensava no futuro, no consultório próprio que um dia teria, em como poderia ajudar ainda mais pessoas a se sentirem melhor. Durante o almoço, comeu o sanduíche que trouxe de casa enquanto lia um livro sobre novas técnicas de massagem. Estava sempre estudando, sempre tentando melhorar. Sabia que o conhecimento era a única herança que ninguém podia tirar dela. O telefone tocou e sua mãe ligou rapidamente para dizer que estava tudo bem, que Dona Conceição tinha tomado o remédio e estava descansando. A tarde foi passando e Natália se preparava para o último atendimento do dia. Arrumou a sala, trocou as toalhas, ajustou a temperatura e colocou uma música relaxante. Não sabia que aquele atendimento ia mudar completamente o rumo da sua vida, que em poucas horas ela estaria vivendo uma situação que jamais imaginou possível. Quando o relógio marcou 5:30 da tarde, Natália ouviu a campainha da recepção. Carla chamou pelo interfone. Natália, seu cliente chegou. Ela respirou fundo, organizou os últimos detalhes da sala e foi até a recepção para buscar o paciente. Não estava preparada para o que viu quando abriu a porta. Leonardo Castro tinha cerca de 30 anos, cabelos escuros bem cortados, e usava um terno que provavelmente custava mais que o salário de 3 meses de Natália. Ele estava mexendo no celular parecendo tenso, com uma expressão cansada, que ela já tinha visto em muitos executivos que chegavam na clínica. Quando ele levantou os olhos e a viu, algo mudou em seu rosto. Um sorriso gentil apareceu, e Natália sentiu um friozinho na barriga que não esperava. Boa tarde, Sr. Castro. Eu sou Natália, sua massoterapeuta hoje, disse ela, estendendo a mão. Leonardo apertou sua mão com delicadeza, e Natália notou como ela parecia pequena comparada com a dele. O prazer é meu, Natália. Pode me chamar de Leonardo, por favor. A voz dele era grave, mas havia uma gentileza que a surpreendeu. Ela estava acostumada com clientes ricos que mal olhavam para ela, tratando-a como se fosse invisível. No caminho para a sala, Leonardo olhava em volta com curiosidade. É a primeira vez que venho numa clínica de massagem, disse ele, parecendo um pouco nervoso. Um amigo meu recomendou, disse que vocês fazem milagres aqui. Natália sorriu. Não fazemos milagres, mas fazemos nosso melhor para que as pessoas se sintam bem. O senhor tem algum problema específico ou é só relaxamento mesmo? Leonardo parou por um segundo antes de responder. Para ser honesto, ando muito estressado. Trabalho demais, durmo pouco. E meu médico disse que preciso encontrar uma forma de relaxar antes que meu corpo cobre a conta. Natália acenou com compreensão. Ela via isso todos os dias. Pessoas que se dedicavam tanto ao trabalho que esqueciam de cuidar de si mesmas. Vamos ver o que podemos fazer para ajudar, disse ela, abrindo a porta da sala. Dentro da sala, Leonardo olhou em volta, observando os detalhes. É muito aconchegante aqui, comentou. Tem uma energia boa. Natália explicou o procedimento.
como ele deveria se posicionar na maca e que ela sairia para ele se acomodar. Quando voltou alguns minutos depois, Leonardo estava deitado de bruços, com a toalha cobrindo a parte inferior do corpo. Ela notou como ele tinha os ombros tensos, músculos contraídos que denunciavam anos de estresse acumulado. Vou começar devagar, tá bom? Me avise se a pressão estiver muito forte, disse Natália, aquecendo o óleo nas mãos. Quando começou a massagem nos ombros de Leonardo, ele soltou um gemido baixo de alívio. Nossa, eu nem imaginava como estava tenso, murmurou ele. Natália trabalhava com movimentos firmes, mas cuidadosos, sentindo cada ponto de tensão e trabalhando para desfazê-lo. Durante os primeiros 20 minutos, Leonardo relaxou completamente. Ele contou um pouco sobre seu trabalho, sobre como tinha assumido a empresa da família muito jovem e como às vezes sentia que carregava o mundo nas costas. Natália ouvia atentamente, oferecendo palavras de conforto quando apropriado. Ela tinha facilidade para conversar, para fazer as pessoas se sentirem à vontade. E Leonardo parecia estar aproveitando não só a massagem, mas também ter alguém para escutar. Você faz isso há muito tempo? Perguntou Leonardo, com a voz meio abafada pela posição. 2 anos, respondeu Natália. Mas sempre soube que queria trabalhar ajudando as pessoas. Minha avó sempre dizia que eu tinha mãos de cura. Leonardo sorriu. Sua avó tem razão. Eu já me sinto outra pessoa. Natália continuou trabalhando, focando agora na região lombar, onde sentia muita rigidez. Foi quando ela estava massageando a região do pescoço que sentiu Leonardo ficar completamente mole debaixo de suas mãos. No início, pensou que ele tinha relaxado profundamente, mas quando chamou seu nome e ele não respondeu, seu coração disparou. Leonardo, Leonardo, chamou mais alto, mas não houve resposta. Ela rapidamente contornou a maca e viu que ele estava com os olhos fechados, respiração fraca, completamente inconsciente. O treinamento de primeiros socorros que ela tinha feito na escola de massoterapia entrou em ação imediatamente. Natália verificou a pulsação. Estava fraca, mas presente. E a respiração. Também presente, mas superficial. Ele não estava em parada cardíaca, mas claramente tinha desmaiado. Sem pensar 2 vezes, ela o ajudou a se virar de lado. Colocou almofadas para apoiá-lo e correu para pegar água e um pano úmido. Leonardo, pode me ouvir? Dizia ela, passando o pano úmido na testa dele. Lentamente, ele começou a abrir os olhos, confuso e desorientado. O que aconteceu? Murmurou ele, tentando se sentar. Você desmaiou, explicou Natália, ajudando-o a se apoiar. Não se levante rápido. Vou trazer água e vamos esperar você se recuperar completamente antes de sair daqui. Natália trouxe um copo d'água e ficou ao lado dele enquanto Leonardo bebia devagar. Isso já aconteceu antes? Perguntou ela, preocupada. Algumas vezes nos últimos meses, admitiu ele. Acho que é o estresse e a pressão baixa. Às vezes esqueço de comer direito. Natália balançou a cabeça, preocupada. Você precisa se cuidar melhor. O corpo está dando sinais de que algo não vai bem. Depois de 15 minutos, Leonardo se sentia melhor e insistiu que podia ir embora. Natália o acompanhou até a recepção, ainda preocupada. Se cuida, tá bem? E procura um médico para investigar esses desmaios, disse ela. Leonardo sorriu, tocando levemente o braço dela. Obrigado por tudo, Natália. Você foi incrível. Vou voltar na semana que vem, se você permitir. Ela acenou, observando ele sair, sem imaginar que aquele encontro seria apenas o primeiro de muitos. No dia seguinte, Natália chegou na clínica e encontrou um buquê de flores na recepção com um cartão. Obrigado por cuidar de mim. Leonardo. Carla estava sorrindo. Parece que você fez uma boa impressão, disse a recepcionista. Natália sentiu o coração acelerar, mas não sabia se era pelo gesto gentil ou pelo pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na semana seguinte, Leonardo apareceu pontualmente no horário marcado. Natália estava organizando a sala quando Carla avisou que ele tinha chegado. Desta vez, ela se sentiu um pouco mais nervosa do que normal e não conseguia entender o porquê. Quando foi buscá-lo na recepção, Leonardo estava com uma aparência muito melhor,
descansado, com um sorriso mais relaxado no rosto. Boa tarde, Natália, disse ele, levantando-se assim que a viu. Boa tarde, Leonardo. Como você está se sentindo? Não teve mais episódios de desmaio, teve? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Leonardo balançou a cabeça. Não, graças a Deus. Fui no médico como você sugeriu. Era mesmo pressão baixa e excesso de trabalho. Ele me receitou uns remédios e mandou eu relaxar mais. Natália sorriu aliviada. Que bom que você se cuidou. Durante essa segunda sessão, Leonardo estava muito mais conversador. Ele contou sobre sua família, sobre como seus pais tinham começado do zero e construído um pequeno império de hotéis. Meu pai era pedreiro, disse ele, com orgulho na voz. Minha mãe trabalhava como doméstica. Eles se conheceram numa obra, se apaixonaram e juntos foram juntando dinheiro para comprar o primeiro imóvel. Hoje temos 12 hotéis espalhados pelo estado, mas eles nunca esqueceram de onde vieram. Natália ficou surpresa com a história. Ela esperava que Leonardo fosse mais um filho de família rica que nunca tinha enfrentado dificuldades na vida. É uma história linda, disse ela, continuando a massagem nos ombros dele. Deve ser orgulhoso dos seus pais. Leonardo assentiu. Muito. Eles me ensinaram que não importa quanto dinheiro você tenha, o que importa é como você trata as pessoas e se você lembra de onde veio. E você? Conte-me sobre sua família, pediu Leonardo. Natália hesitou por um momento, mas algo na voz dele a fez se sentir confortável para compartilhar. Moro com minha mãe e minha avó. Meu pai morreu quando eu era pequena, então fomos sempre nós três. Minha mãe trabalha como faxineira e minha avó cuidou de mim enquanto crescia. Não temos muito em termos de dinheiro, mas temos muito amor. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Família é mesmo o que importa, disse ele, baixinho. O clima na sala ficou mais acolhedor depois dessa conversa. Natália percebeu que Leonardo não era como os outros clientes ricos que já tinha atendido. Ele fazia perguntas sobre ela, demonstrava interesse genuíno em sua vida e falava sobre dinheiro como se fosse apenas um detalhe, não o mais importante. Quando a sessão terminou, Leonardo parecia relutante em ir embora. Natália, posso fazer uma pergunta meio estranha? Disse ele, já vestido e pronto para sair. Claro, respondeu ela, curiosa. Leonardo passou a mão nos cabelos, parecendo um pouco nervoso. Você aceita atender clientes fora da clínica? Em domicílio? É que minha agenda está muito corrida nas próximas semanas, e seria mais fácil se você pudesse ir até meu apartamento. Natália pensou por um momento. A clínica permitia atendimentos externos, mas ela nunca tinha feito um. Posso verificar com a administração da clínica, mas acho que sim. Qual seria a frequência? 2 vezes por semana, se possível. E claro, eu pagaria o valor da sessão mais o deslocamento, disse Leonardo rapidamente. Natália calculou mentalmente o quanto isso representaria no final do mês. Dinheiro extra que poderia ajudar muito a família e acelerar seus planos de ter o próprio consultório. Deixa eu conversar com meu supervisor e te confirmo amanhã, respondeu ela. Leonardo sorriu. Perfeito. Vou deixar meu telefone para você me ligar com a resposta. No dia seguinte, depois de conversar com o dono da clínica que liberou os atendimentos externos, Natália ligou para Leonardo. Oi, Leonardo. É a Natália da clínica. Consegui a autorização para os atendimentos em domicílio. A voz dele soou animada do outro lado da linha. Que ótimo! Que tal começarmos na quinta-feira? Posso mandar meu motorista te buscar na clínica. Natália ficou surpresa com a oferta. Não precisa, posso ir de ônibus mesmo. Mas Leonardo insistiu. Por favor, deixa eu mandar te buscar. É o mínimo que posso fazer. Na quinta-feira, Natália estava esperando na porta da clínica quando um carro preto parou na frente. O motorista, um senhor simpático de uns 50 anos, desceu e se apresentou. Boa tarde, senhorita Natália. Eu sou José, motorista do senhor Leonardo, vim buscá-la. Durante o trajeto, José foi conversando. O senhor Leonardo é uma boa pessoa, disse ele. Trabalho para a família há 15 anos. Ele trata todos os funcionários como família mesmo. O apartamento de Leonardo ficava num dos edifícios mais luxuosos da cidade. Quando Natália entrou no elevador, sentiu um friozinho na barriga.
Era um mundo completamente diferente do seu. O apartamento ocupava todo o andar e tinha uma vista incrível da cidade. Leonardo a recebeu pessoalmente, vestindo uma roupa casual que o deixava ainda mais atraente. "Seja bem-vinda à minha casa", disse ele, sorrindo. Preparei um espaço no quarto de hóspedes para a massagem. O quarto que ele tinha arranjado estava perfeito. Silencioso, com temperatura agradável e até música ambiente. "Você pensou em tudo", disse Natália, impressionada com o cuidado. Leonardo deu de ombros. "Queria que você se sentisse confortável trabalhando aqui." Durante a sessão, eles conversaram sobre diversos assuntos. Leonardo perguntou sobre os sonhos dela, sobre o consultório próprio que ela queria abrir, e demonstrou genuíno interesse em seus planos. "Sabe, Natália", disse ele durante a massagem, "você tem um dom especial. Não é só a técnica, é a forma como você trata as pessoas. Qualquer consultório que você abrir vai ser um sucesso." Natália sentiu o coração aquecer com o elogio. Ninguém nunca tinha demonstrado tanta confiança em seu potencial profissional. "Obrigada, Leonardo. Isso significa muito para mim." Quando a sessão terminou, Leonardo a acompanhou até a sala. "Natália, posso te oferecer algo para beber antes de você ir? Um suco, água, café?" Ela ia recusar automaticamente, mas algo na expressão dele a fez mudar de ideia. "Um suco seria bom", respondeu. Leonardo sorriu e foi até a cozinha americana. Enquanto preparava o suco, eles continuaram conversando, e Natália percebeu como era fácil falar com ele, como se fossem amigos há anos. "Posso te fazer uma confissão?", disse Leonardo, entregando o copo para ela. "Claro", respondeu Natália, curiosa. Leonardo a olhou nos olhos. "Aquele dia que desmaiei na clínica, quando acordei e vi você cuidando de mim com tanto carinho, sem nem me conhecer direito. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém demonstrou se importar comigo de verdade, não com meu dinheiro ou minha posição." Natália sentiu uma onda de emoção. "Eu me importo sim, Leonardo. Você parece ser uma pessoa muito boa." Quando José veio buscar Natália para levá-la de volta, ela e Leonardo já tinham marcado a próxima sessão. No carro, ela ficou pensando na conversa que tiveram, no jeito carinhoso como ele a tratava e na sensação estranha, mas gostosa que sentia no peito quando estava perto dele. Não sabia ainda que estava se apaixonando, mas seu coração já tinha começado a se abrir para uma possibilidade que jamais tinha imaginado. As sessões em casa de Leonardo se tornaram uma rotina prazerosa para Natália. Toda terça e quinta-feira, José a buscava na clínica e a levava para o apartamento. Cada encontro parecia mais natural que o anterior, e as conversas durante as massagens foram se aprofundando. Leonardo contava sobre as pressões de administrar os negócios da família, sobre como às vezes se sentia sozinho no meio de tanta responsabilidade. Natália, por sua vez, compartilhava seus sonhos, suas preocupações com a família e suas esperanças para o futuro. Na quarta semana de atendimentos, algo mudou. Leonardo parecia mais nervoso que o normal quando Natália chegou. Durante a massagem, ele estava mais quieto, perdido em pensamentos. "Está tudo bem?", perguntou ela, notando a tensão diferente nos músculos dele. "Na verdade, não", respondeu Leonardo, suspirando fundo. "Tenho algo para te perguntar, mas não sei como você vai reagir." Natália parou por um momento. "Pode falar, Leonardo. Somos amigos, não somos?" Leonardo virou o rosto de lado para olhá-la. "É exatamente sobre isso que quero falar. Natália, você aceita jantar comigo? Não como cliente e massoterapeuta, mas como duas pessoas que gostam de conversar e estar juntas." O coração de Natália quase parou. Ela nunca tinha imaginado que ele pudesse ter esse tipo de interesse nela. "Leonardo, começou ela, mas as palavras não saíam. "Sei que somos de mundos diferentes", continuou ele, "mas nesses últimos dias percebi que você é a única pessoa com quem consigo ser eu mesmo de verdade." Natália terminou a massagem em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Quando Leonardo se levantou da maca, ela ainda estava confusa. "Você não precisa responder agora", disse ele vestindo a camisa. "Só pensa no que eu disse, tá bom?" Natália acenou, pegou suas coisas e se dirigiu para a porta. "Natália", chamou Leonardo quando ela estava quase saindo,
Independente da sua resposta, espero que nossa amizade continue. Você significa muito para mim. Durante todo o caminho de volta para casa, Natália ficou em silêncio no banco de trás do carro. José, percebendo que algo tinha acontecido, não tentou puxar conversa. Sua mente estava a 1000 por hora. Ela gostava de Leonardo, isso era inegável. Ele era gentil, respeitoso, engraçado e tinha valores que ela admirava. Mas a diferença social entre eles era gritante. Como uma massoterapeuta de família humilde poderia namorar um milionário? Em casa, durante o jantar simples com a mãe e a avó, Natália estava visivelmente perturbada. "Filha, o que aconteceu?" perguntou Dona Vera, notando o silêncio da filha. "Mãe, posso fazer uma pergunta meio estranha?" Vera e Dona Conceição trocaram olhares. "Claro, meu amor", respondeu a mãe. "Vocês acham que duas pessoas de classes sociais muito diferentes podem dar certo juntas?" A avó foi a primeira a responder. "Minha netinha, o amor verdadeiro não vê diferença de dinheiro, cor ou classe social. Se duas pessoas se gostam de verdade e se respeitam, o resto é detalhe." Na manhã seguinte, Natália acordou com a decisão tomada. Durante o intervalo do almoço na clínica, ela ligou para Leonardo. "Oi, Leonardo, é a Natália. Sobre o que você me perguntou ontem." "Pode falar", disse ele, e ela percebeu nervosismo na voz dele. "Eu aceito jantar com você, mas com uma condição, que seja num lugar simples onde eu não me sinta deslocada." Leonardo riu aliviado do outro lado da linha. "Combinado. Conheço um restaurante italiano pequeno e aconchegante que acho que você vai gostar. Que tal sábado à noite?" Sábado chegou e Natália estava mais nervosa do que jamais tinha ficado na vida. Escolheu o vestido mais bonito que tinha, pediu ajuda para a mãe arrumá-la e rezou para que tudo corresse bem. Leonardo chegou pontualmente às 7 da noite, dirigindo ele mesmo um carro mais simples que o de costume. Quando Natália abriu a porta, ele ficou alguns segundos em silêncio. "Você está linda", disse ele, com sinceridade que a fez corar. "Obrigada. Você também está muito bem", respondeu ela. E realmente estava. Jeans escuro e camisa social, elegante, mas despojado. O restaurante que Leonardo escolheu era perfeito. Pequeno, com mesas de madeira, velas e música italiana de fundo. Nada ostensivo, mas acolhedor e romântico. "Como você conhece este lugar?" perguntou Natália, impressionada com a escolha. "Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha 15 anos, disse Leonardo. "Foi o primeiro lugar chique, onde ele levou minha mãe para comemorar quando conseguiram comprar o segundo imóvel. Desde então, venho aqui quando quero me lembrar das coisas realmente importantes da vida." Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo e nada. Leonardo contou histórias engraçadas da infância, de quando ajudava o pai nas obras durante as férias escolares. Natália falou sobre a época em que queria ser bailarina, mas teve que desistir porque não tinha dinheiro para as aulas. "Sabe que dança até hoje?" perguntou Leonardo. Natália riu negando com a cabeça. "Não danço há anos, pois deveria voltar. Tenho certeza de que seria linda dançando", disse ele. E novamente ela sentiu as bochechas corarem. Quando pediram a sobremesa, Leonardo ficou mais sério. "Natália, quero que você saiba que isso aqui não é brincadeira para mim. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas desde que te conheci, você virou minha vida de cabeça para baixo. Pela primeira vez em anos, acordo pensando em alguém que não seja trabalho." Natália o olhou nos olhos, sentindo que era hora de ser honesta também. "Para mim também não é brincadeira, Leonardo. Você me fez perceber que posso sonhar com coisas que nunca imaginei ser possíveis, mas tenho medo." "Medo de quê?" perguntou ele, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. "Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher, e que eu sou só uma massoterapeuta simples." Leonardo apertou a mão dela com carinho. "Natália, eu já tive contato com muitas mulheres do meu mundo, como você disse. Nenhuma delas me fez sentir o que sinto quando estou com você. Você é genuína, carinhosa, trabalhadora, tem valores que o dinheiro não compra. Você não é pouco para mim. Você é exatamente o que eu precisava encontrar." Depois do jantar, Leonardo a levou para casa. Na porta da casa de Natália, ele a acompanhou até a entrada.
Obrigada pela noite maravilhosa, disse ela, um pouco sem jeito. Eu que agradeço por ter aceitado sair comigo, respondeu ele. Eles ficaram alguns segundos se olhando, uma tensão gostosa no ar. Posso te ver novamente? Não como cliente, mas como... Isso que estamos descobrindo que é? Perguntou Leonardo. Natália sorriu. Pode sim. Ele se inclinou e deu um beijo delicado na testa dela. Boa noite, Natália. Sonhe com coisas boas. E foi embora, deixando ela com um sorriso no rosto e o coração batendo acelerado. Naquela noite, Natália mal conseguiu dormir. Deitada na cama, pensava em como sua vida estava mudando rapidamente. Ela estava se apaixonando por Leonardo, isso era inegável. E pelo jeito como ele a tratava, pelo carinho em seus olhos, tinha quase certeza de que ele estava sentindo o mesmo. O que começou como um atendimento profissional estava se transformando em algo muito maior, algo que poderia mudar para sempre o destino dos dois. Depois daquela primeira noite juntos, Leonardo e Natália começaram a se ver com mais frequência. As sessões de massagem continuaram, mas agora eram intercaladas com encontros casuais. Leonardo a levava para almoçar em lugares aconchegantes, iam ao cinema, caminhavam no parque da cidade. Natália descobriu um lado de Leonardo que poucos conheciam. Ele era engraçado, adorava contar piadas ruins e tinha o hábito de parar para conversar com vendedores de rua e dar gorjetas generosas. Um domingo à tarde, Leonardo apareceu na porta da casa de Natália com uma proposta diferente. Quer conhecer onde cresci? Perguntou ele quando ela atendeu a porta. Natália ficou curiosa. Claro, mas achei que você sempre tivesse morado em bairros nobres. Leonardo balançou a cabeça sorrindo. Não mesmo. Quero te mostrar de onde vim de verdade. Natália avisou a mãe e a avó que ia sair, e as duas ficaram na janela acenando quando viram Leonardo cumprimentá-las educadamente do carro. O trajeto os levou para um bairro simples na periferia da cidade. Leonardo parou em frente a uma casa pequena, bem conservada, com um quintal cheio de plantas. Esta foi minha casa até os 16 anos, disse ele com nostalgia na voz. Meu pai construiu ela com as próprias mãos, tijolo por tijolo nos fins de semana. Natália olhou para a casa e depois para Leonardo, vendo uma expressão de carinho genuíno no rosto dele. Vocês foram felizes aqui? Muito, respondeu ele. Era pequena para 3 pessoas, mas estava sempre cheia de amor e risada. Eles desceram do carro e caminharam pela rua. Leonardo cumprimentou alguns vizinhos mais velhos que ainda o reconheciam, perguntou sobre as famílias, demonstrou interesse genuíno pelas pessoas. Uma senhora idosa, Dona Marlene, parou para conversar. Leonardo, como você cresceu? E que moça bonita é essa? Perguntou ela, olhando para Natália com curiosidade. Dona Marlene, esta é a Natália, uma pessoa muito especial para mim, disse Leonardo, e Natália sentiu o coração acelerar com a forma carinhosa como ele a apresentou. Ah, que bom que você achou alguém especial, disse Dona Marlene sorrindo. Seus pais devem estar felizes. Eles sempre se preocupavam porque você só pensava em trabalho. Leonardo riu. A senhora não mudou nada, sempre metida na vida dos outros. Dona Marlene deu um tapinha no braço dele. É porque gosto de você, menino. Você sempre foi um bom garoto. Mesmo depois de ficar rico, não esqueceu de onde veio. Depois de se despedirem de Dona Marlene, Leonardo levou Natália para conhecer uma praça pequena, onde ele costumava brincar quando criança. Eles se sentaram no banco debaixo de uma árvore grande. Sabe, Natália, muita gente acha que dinheiro muda a pessoa, mas meu pai sempre me ensinou que a gente não pode esquecer de onde veio. Esta rua, estas pessoas, elas me fizeram ser quem sou hoje. Natália o olhou com admiração. É por isso que você é tão diferente dos outros ricos que já conheci. Você tem humildade de verdade. Quando estava ficando tarde, Leonardo sugeriu que fossem jantar, mas em vez de um restaurante, ele a levou para uma lanchonete simples que funcionava há décadas no bairro. Melhor hambúrguer da cidade, garantiu ele, pedindo 2 lanches e refrigerantes. Natália riu vendo Leonardo de roupa cara, comendo hambúrguer com as mãos como qualquer pessoa normal. Você é cheio de surpresas, disse ela. Ainda bem que você gosta das minhas surpresas, respondeu ele piscando para ela.
Depois do lanche, Leonardo disse que queria mostrar mais um lugar para ela. Dirigiram até uma colina na saída da cidade, onde havia um mirante que dava vista para toda a área urbana. Eu vinha aqui quando era adolescente, principalmente quando estava confuso ou triste, explicou Leonardo, estacionando o carro. Olhar a cidade de cima me ajudava a colocar as coisas em perspectiva. Eles saíram do carro e caminharam até a beirada do mirante. A vista era realmente linda. As luzes da cidade começavam a se acender, criando um mosaico brilhante na escuridão que se aproximava. Natália ficou em silêncio, admirando a paisagem. Leonardo se posicionou atrás dela, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. É lindo, murmurou ela. Você é que é linda, disse Leonardo baixinho, próximo ao ouvido dela. Natália se virou para olhá-lo e seus olhos se encontraram. Natália, disse Leonardo com a voz mais séria, posso te falar uma coisa? Ela acenou, sentindo o coração disparar. Desde que te conheci, minha vida mudou completamente. Eu acordo pensando em você, passo o dia esperando para te ver, e quando estou com você, me sinto completo, de uma forma que nunca senti antes. Natália sentiu os olhos marejarem. Leonardo, deixa eu terminar, pediu ele, tocando delicadamente o rosto dela. Eu estou me apaixonando por você, Natália. Na verdade, acho que já estou apaixonado. As lágrimas desceram pelo rosto de Natália, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também estou me apaixonando por você, Leonardo, muito. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, e então Leonardo se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Natália não se afastou. Quando os lábios dele se tocaram, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave no início, tímido, mas logo se tornou mais intenso, carregado de todo o sentimento que os dois vinham guardando. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Leonardo encostou a testa na dela. Foi ainda melhor do que eu imaginei, sussurrou ele. Natália sorriu, ainda tonta com a sensação do primeiro beijo. Você imaginava beijar? Perguntou ela, brincalhona. Todo dia desde que te conheci, admitiu ele, fazendo ela rir. Ficaram ali abraçados, olhando as luzes da cidade, sentindo que algo definitivo tinha mudado entre eles. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre o que significava esse passo que tinham dado. Quero que você saiba que para mim isso é sério, disse Leonardo, segurando a mão dela enquanto dirigia. Para mim também, respondeu Natália. Mas ainda tenho medo de como as pessoas vão reagir. Sua família, seus amigos, os funcionários da sua empresa. Leonardo parou o carro em frente à casa dela e se virou para olhá-la. Natália, as pessoas que realmente importam vão entender e aceitar. E as que não aceitarem, é problema delas, não nosso. Na porta de casa, eles se beijaram novamente, desta vez com mais tranquilidade, saboreando o momento. Boa noite, meu amor, disse Leonardo, e Natália sentiu o coração pular uma batida ao ouvir ele a chamando assim. Boa noite, respondeu ela, ainda sorrindo quando ele foi embora. Entrou em casa nas nuvens e encontrou a mãe e a avó esperando na sala, obviamente curiosas. Então, filha, perguntou Dona Vera. Mãe, acho que estou namorando, disse Natália, sem conseguir parar de sorrir. As duas mulheres se entreolharam e sorriram também. Que bom, minha netinha, você merece ser feliz, disse Dona Conceição, abraçando Natália com carinho. Naquela noite, Natália dormiu com um sorriso no rosto e sonhos doces. Sua vida tinha mudado completamente em poucas semanas, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com um futuro que antes parecia impossível. O amor tinha chegado de uma forma que ela nunca esperou, mas que se encaixava perfeitamente em seu coração. 2 semanas depois do primeiro beijo, Leonardo estava visivelmente nervoso durante uma das sessões de massagem. Natália percebeu que ele estava mais tenso que o normal, não pelo trabalho, mas por algo que estava pensando. O que está te deixando ansioso? Perguntou ela, trabalhando nos ombros dele com movimentos suaves. Leonardo respirou fundo antes de responder. Natália, eu quero te apresentar para os meus pais. Ela parou a massagem por um segundo, surpresa. Você tem certeza? Não é muito cedo?
Tenho certeza absoluta, disse ele, virando-se para olhá-la. Meus pais são a coisa mais importante da minha vida, e você está se tornando a coisa mais importante também. Quero que vocês se conheçam. Natália sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. E se eles não gostarem de mim? Se acharem que não sou boa o suficiente para você? Leonardo se sentou na maca e pegou as mãos dela. Meus pais não são assim, meu amor. Eles vieram de onde você vem, sabem o valor das pessoas simples e trabalhadoras. Tenho certeza de que vão te adorar tanto quanto eu adoro. Apesar do nervosismo, Natália concordou. Se o relacionamento deles ia ser sério, ela precisava conhecer a família de Leonardo. O encontro foi marcado para o domingo seguinte no almoço. Leonardo passou para buscar Natália de manhã e ela estava claramente ansiosa. Tinha escolhido um vestido simples, mas bonito, e pedido conselhos para a mãe sobre como se comportar. Seja você mesma, filha, tinha dito Dona Vera. Se ele gosta de você do jeito que é, a família dele também vai gostar. No carro, Leonardo tentou tranquilizá-la. Relaxa, amor. Meus pais já estão curiosos para conhecer a mulher que conseguiu fazer o filho workaholic deles sorrir de novo. A casa dos pais de Leonardo ficava em um bairro nobre, mas não era ostensiva. Era uma casa grande, sim, mas acolhedora, com jardim bem cuidado e uma energia familiar que Natália sentiu assim que chegaram. Roberto Castro abriu a porta pessoalmente. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, mãos grandes que denunciavam anos de trabalho pesado, mas com um sorriso caloroso que lembrava muito o do filho. Você deve ser a Natália, disse ele, abrindo os braços. Leonardo não para de falar de você. Lúcia Castro apareceu logo atrás do marido, uma mulher elegante, mas simples, com olhos carinhosos e um abraço apertado. Minha filha, que alegria te conhecer, disse ela, abraçando Natália como se fosse uma velha amiga. Leonardo estava certo quando disse que você era linda, mas não mencionou que tinha um sorriso tão doce. Natália se sentiu imediatamente à vontade. Não havia pretensão ou arrogância naquelas pessoas, apenas genuína simpatia. Durante o almoço, que Lúcia tinha preparado pessoalmente, as conversas fluíram naturalmente. Roberto perguntou sobre o trabalho de Natália, demonstrando interesse real pela massoterapia. Que profissão bonita, disse ele. Ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Isso tem muito valor. Lúcia quis saber sobre a família de Natália, e quando soube que ela morava só com a mãe e a avó, imediatamente se interessou. Deve ser muito unidas vocês três, observou. Família é tudo na vida. Roberto contou algumas histórias dos primeiros anos de casamento, quando ele e Lúcia lutavam para construir alguma coisa juntos. Lembro de uma época que a gente comia macarrão todo dia, porque era o que dava para comprar, disse ele rindo. Mas era gostoso porque a gente estava junto, sonhando com o futuro. Lúcia complementou. O dinheiro veio depois, com muito trabalho e algumas doses de sorte, mas a felicidade já estava aqui desde o início, na nossa mesinha pequena de 2 lugares. Leonardo observava a interação entre Natália e seus pais com um sorriso no rosto. Era óbvio que os 3 estavam se dando muito bem. Quando Lúcia perguntou se Natália queria ajudá-la a servir a sobremesa, Roberto aproveitou para conversar com o filho. Gostei muito dela, Leonardo, disse o pai baixinho. É uma moça de caráter, vê-se nos olhos, e vocês se olham de um jeito que me lembra eu e sua mãe quando éramos jovens. Leonardo sorriu. Obrigado, pai, a opinião de vocês é muito importante para mim. Na cozinha, Lúcia foi direta com Natália. Minha filha, posso te dizer uma coisa? Em 35 anos de casamento, aprendi a ler as pessoas rapidamente. Você é uma menina especial, e é óbvio que você e meu filho se amam de verdade. Natália corou. Dona Lúcia, eu gosto muito dele, mas às vezes tenho medo de que a diferença entre nossas vidas seja um problema. Lúcia parou o que estava fazendo e olhou para Natália. Querida, amor verdadeiro não vê diferença de conta bancária. Roberto e eu passamos necessidade, depois ficamos bem de vida. Mas o que nos manteve juntos foi o amor e o respeito. Se vocês têm isso, o resto é detalhe. Quando voltaram para a sala, Roberto estava mostrando para Leonardo algumas fotos antigas da família. Natália, vem ver isso, chamou Leonardo.
Eram fotos da época em que Roberto trabalhava em obras, Lúcia limpava casas e Leonardo era criança. Quero que você veja de onde viemos, disse Roberto. Não temos vergonha do nosso passado. Ele nos fez quem somos hoje. Natália olhou as fotos emocionada. Que família linda, disse ela. Dá para ver o amor em cada foto. No final da tarde, quando se preparavam para ir embora, Lúcia abraçou Natália apertado. Você é bem-vinda aqui sempre, minha filha. Quero que saiba que já considero você parte da família. Roberto deu tapinhas carinhosos nas costas de Natália. Se o Leonardo te escolheu, é porque você é especial mesmo. Ele tem bom gosto para essas coisas. Natália saiu de lá com o coração aquecido e os olhos marejados de emoção. No carro, Leonardo estava radiante. E então, o que achou dos meus pais? Natália o olhou com um sorriso enorme. Eles são maravilhosos, Leonardo. Agora entendo de onde você tirou essa humildade e esse coração bom. Leonardo parou o carro e a beijou. Eles te adoraram, meu amor. Minha mãe já está planejando te ensinar as receitas da família. Natália riu. E eu adoraria aprender. Quando Leonardo a deixou em casa, Natália contou tudo para a mãe e a avó. Que bom, filha, disse Dona Vera. Uma família boa é sinal de que o rapaz foi bem criado. Dona Conceição acenou em concordância. E quando ele vai conhecer a gente? Perguntou a avó curiosa. Natália parou para pensar. Acho que logo, vó. Se conheceu a família dele, ele precisa conhecer a nossa também. E pela primeira vez, a ideia de apresentar Leonardo para sua família humilde não a assustava. Depois de conhecer Roberto e Lúcia, tinha certeza de que Leonardo ia adorar Dona Vera e Dona Conceição, tanto quanto elas certamente iam adorar ele. Naquela noite, Natália adormeceu, pensando em como a vida pode surpreender a gente. Algumas semanas atrás, ela era apenas uma massoterapeuta com sonhos simples. Agora estava namorando um homem maravilhoso. Tinha sido acolhida por uma família incrível e pela primeira vez na vida se sentia realmente valorizada e amada por quem era de verdade. Uma semana depois do encontro com os pais de Leonardo, Natália estava nervosa preparando a casa para receber ele pela primeira vez. Dona Vera tinha limpado a casa inteira 3 vezes, Dona Conceição tinha preparado seu melhor almoço e Natália tinha arrumado alguns vasos de flores para deixar o ambiente mais aconchegante. Quando Leonardo tocou a campainha, as 3 mulheres se entreolharam nervosas. Calma, gente, disse Natália, respirando fundo. Ele é uma pessoa simples, vocês vão ver. Quando Natália abriu a porta, Leonardo estava ali com um buquê de flores para ela, uma caixa de bombons para Dona Vera e um pequeno vaso de violetas para Dona Conceição. Boa tarde, meu amor, disse ele, beijando Natália no rosto. Trouxe algumas lembrancinhas para as 2 mulheres mais importantes da sua vida. Natália sorriu, tocada com o cuidado dele. Mãe, vó, este é o Leonardo, apresentou ela, um pouco tímida. Dona Vera se aproximou primeiro, claramente impressionada com a educação de Leonardo. Seja bem-vindo à nossa casa, Leonardo. É um prazer conhecer você, disse ela, aceitando a caixa de bombons. O prazer é todo meu, Dona Vera. Natália fala de vocês com tanto carinho que eu já me sentia parte da família antes mesmo de conhecê-las. Respondeu Leonardo, com sinceridade que deixou Dona Vera visivelmente emocionada. Dona Conceição, apesar da idade, estava radiante. Que menino educado, disse ela, recebendo as violetas. E que flores lindas! Vou cuidar delas com todo carinho. Leonardo se curvou um pouco para beijar a mão da idosa, gesto que a deixou corada como uma adolescente. A senhora tem uma casa muito acolhedora, Dona Conceição. Dá para sentir que aqui é um lar de verdade. A avó sorriu, claramente conquistada. Durante o almoço, Leonardo elogiou cada prato que Dona Conceição tinha preparado. Senhora, esta comida está melhor que qualquer restaurante que já fui, disse ele, repetindo o feijão tropeiro. A senhora cozinha como minha avó cozinhava, com amor de verdade. Dona Conceição ficou radiante. Ah, meu filho, quando a gente cozinha para quem gosta da gente, a comida fica mais saborosa mesmo. Leonardo acenou em concordância. Minha avó dizia a mesma coisa. Dona Vera perguntou sobre o trabalho de Leonardo, curiosa para entender melhor o que ele fazia.
Ele explicou sobre os hotéis da família, mas de forma simples, sem parecer que estava se gabando. Comecei trabalhando com meu pai nas obras quando era adolescente, contou ele. Aprendi que trabalho duro e honesto é a base de tudo. Hoje tenho responsabilidade maior, mas nunca esqueço de onde vim. Dona Vera assentiu aprovando. Que bom que seus pais te ensinaram valores corretos. Hoje em dia é difícil encontrar jovem com a cabeça no lugar. Depois do almoço, Leonardo insistiu para ajudar a lavar a louça, mesmo com Dona Vera protestando. De jeito nenhum, você é visita, disse ela. Mas Leonardo já tinha arregaçado as mangas. Por favor, Dona Vera, deixa eu ajudar. Em casa eu sempre ajudo minha mãe. Natália observava da mesa, com o coração aquecido, vendo como Leonardo se comportava naturalmente, sem nenhuma pretensão ou superioridade. Enquanto lavavam a louça juntos, Dona Vera conversou reservadamente com Leonardo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela, baixando a voz. Claro, Dona Vera, respondeu ele, secando um prato. Suas intenções com minha filha são sérias, porque ela é uma menina pura, nunca namorou ninguém de verdade, e eu não quero que ela sofra. Leonardo parou o que estava fazendo e olhou Dona Vera nos olhos. Dona Vera, posso garantir para a senhora que meu amor pela Natália é verdadeiro. Pretendo cuidar dela como ela merece pelo resto da vida. A resposta emocionou Dona Vera, que limpou uma lágrima disfarçadamente. Obrigada por ser honesto comigo, Leonardo. Natália é tudo o que temos. Ela é nossa alegria. Leonardo acenou, compreendendo. E ela vai continuar sendo a alegria de vocês. Só que agora vai ser a minha alegria também. Quando terminaram na cozinha, Dona Vera sussurrou para Natália. Gostei muito dele, filha. É um rapaz de caráter. Durante a tarde, eles ficaram na sala conversando. Leonardo perguntou sobre a história da família. Demonstrou interesse genuíno pelas lembranças que Dona Conceição compartilhava do tempo em que era jovem. Quando a avó contou sobre como tinha criado Natália quando Dona Vera precisava trabalhar, Leonardo ficou visivelmente emocionado. A senhora é uma guerreira, Dona Conceição. Natália teve sorte de ter vocês duas como exemplo de mulher. No final da tarde, quando se preparava para ir embora, Leonardo fez uma proposta que surpreendeu a todos. Dona Vera, Dona Conceição, meus pais gostariam muito de conhecer vocês. Que tal irmos todos almoçar na casa deles no próximo domingo? As duas mulheres se entreolharam nervosas. Ah, meu filho, não precisava se incomodar, disse Dona Vera. Não é incômodo nenhum, insistiu Leonardo. Minha mãe já está ansiosa para conhecer a família da Natália. Natália ficou preocupada. Leonardo, tem certeza? Não quero que minha mãe e minha avó se sintam desconfortáveis na casa dos seus pais. Leonardo pegou as mãos dela. Meu amor, meus pais são pessoas simples que ficaram ricas, não pessoas ricas que se acham superiores. Vocês vão se dar muito bem, tenho certeza. Depois de muita insistência, Dona Vera e Dona Conceição concordaram com o almoço. Quando Leonardo foi embora, deixou as três mulheres ainda emocionadas. Que rapaz maravilhoso, Natália, disse Dona Conceição. Educado, respeitoso, e vê-se que gosta mesmo de você. Dona Vera concordou. E o mais importante, ele nos tratou como família, não como pessoas de classe inferior. Isso mostra o caráter dele. Natália sorriu orgulhosa. Eu falei que ele era especial. Durante a semana, Dona Vera e Dona Conceição ficaram ansiosas preparando-se para o almoço na casa dos pais de Leonardo. Escolheram as melhores roupas que tinham, e Dona Conceição até comprou um batom novo para a ocasião. Não quero passar vergonha na casa de gente fina, disse ela. Natália as tranquilizou. Vocês são mulheres dignas e trabalhadoras. Não tem nada do que se envergonhar. Leonardo passou para buscá-las no domingo de manhã, cumprimentou as duas senhoras com carinho e elogiou como estavam elegantes. Durante o trajeto, conversou com elas para diminuir o nervosismo. Minha mãe preparou uma feijoada especial hoje, contou ele. Ela disse que queria fazer algo gostoso para receber vocês. Dona Conceição sorriu. Adoro uma feijoada bem feita. Então vocês vão se dar muito bem, disse Leonardo, piscando para Natália pelo retrovisor. Quando chegaram na casa dos Castro, Roberto e Lúcia os receberam na porta. Que alegria conhecer vocês, disse Lúcia, abraçando Dona Vera e Dona Conceição
como se fossem amigas de longa data. Roberto fez questão de ajudar Dona Conceição a descer do carro e a acompanhou até a casa. "A senhora está lindíssima hoje", disse ele, arrancando um sorriso da idosa. O almoço foi um sucesso absoluto. As 4 pessoas mais velhas conversaram como se fossem amigos de infância, trocando histórias sobre criação dos filhos, dificuldades da vida e receitas caseiras. Lúcia e Dona Conceição descobriram que tinham muito em comum, e Roberto e Dona Vera se divertiram contando causos do tempo em que trabalhavam duro para sustentar a família. Leonardo e Natália se olhavam emocionados, vendo como suas famílias se conectaram naturalmente. Quando se despediram no final do dia, já havia uma amizade genuína estabelecida entre as famílias. "Vocês são sempre bem-vindas aqui", disse Lúcia, abraçando Dona Vera. "E vocês também na nossa casa", respondeu Dona Vera, retribuindo o carinho. Natália sabia que aquele dia tinha sido especial, que as famílias se uniram de uma forma que ia muito além das diferenças sociais, baseada no respeito mútuo e no amor que todos sentiam por ela e Leonardo. Nas semanas seguintes ao almoço entre as famílias, o relacionamento de Leonardo e Natália se aprofundou ainda mais. Eles se viam quase todos os dias, seja para jantar, caminhar no parque ou simplesmente ficar conversando no apartamento dele. Uma noite de quinta-feira, depois de um jantar romântico num restaurante italiano, Leonardo sugeriu que fossem ao apartamento dele tomar um vinho e relaxar. Natália aceitou, sentindo que queria passar mais tempo com ele. No apartamento, Leonardo colocou uma música suave e serviu uma taça de vinho para cada um. Eles se sentaram no sofá, conversando sobre os planos para o fim de semana. Natália estava mais relaxada que o normal, talvez pelo vinho, talvez pela sensação de segurança que sentia ao lado de Leonardo. "Sabe o que estou pensando?", disse ela, apoiando a cabeça no ombro dele. "No quê?", perguntou Leonardo, passando os dedos pelos cabelos dela. "Em como minha vida mudou desde que te conheci. Parece que era uma pessoa diferente alguns meses atrás." Leonardo virou o rosto para olhá-la. "Para melhor ou para pior?", perguntou brincando. "Para muito melhor", respondeu ela sorrindo. "Você me fez acreditar que mereço coisas boas, que posso sonhar alto." Leonardo a beijou suavemente. "Você sempre mereceu coisas boas, Natália. Eu só tive sorte de aparecer na sua vida no momento certo." Eles ficaram se beijando no sofá, e Natália sentiu uma sensação diferente, mais intensa que das outras vezes. "Leonardo", disse ela, parando o beijo e o olhando nos olhos. "Eu te amo." Era a primeira vez que ela falava essas palavras em voz alta, e sentiu o coração disparar depois de falar. Leonardo ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo o que tinha ouvido, e então um sorriso imenso se espalhou pelo rosto dele. "Eu também te amo, Natália. Muito. Estava esperando o momento certo para te falar isso." Eles se beijaram novamente, desta vez com mais paixão, mais entrega. Natália sentia que queria ficar mais perto de Leonardo, que queria se entregar completamente para ele. Quando se separaram, ela sussurrou: "Quero ficar com você esta noite." Leonardo parou e a olhou sério. "Tem certeza?" "Não quero que se sinta pressionada." "Tenho certeza absoluta", respondeu ela. "Confio em você completamente e te amo de todo o coração." Leonardo se levantou e estendeu a mão para ela. "Então vem comigo", disse ele carinhosamente. Eles subiram para o quarto dele, que estava iluminado apenas pela lua que entrava pela janela. Leonardo foi delicado e carinhoso, perguntando a todo momento se ela estava bem, se queria continuar. Natália se sentiu amada e protegida, completamente segura nos braços dele. Quando subiram para o quarto, ela sabia que estava tomando uma decisão importante, entregando não só seu corpo, mas seu coração completamente para Leonardo. Na manhã seguinte, Natália acordou nos braços de Leonardo, sentindo uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. O sol entrava pelas cortinas, iluminando o rosto dele que dormia pacificamente ao lado dela. Ela observou as feições dele, gravando cada detalhe na memória. Quando Leonardo abriu os olhos e a viu olhando para ele, sorriu. "Bom dia, meu amor", disse ele, puxando-a mais para perto. "Bom dia",
respondeu ela, ainda tímida, mas feliz. Não se arrepende de nada? Perguntou Leonardo carinhoso. De nada, garantiu ela, beijando-o suavemente. Durante o café da manhã que Leonardo preparou, eles conversaram sobre a noite anterior e sobre o que significava para o relacionamento deles. Sabe, Natália, ontem à noite foi especial não só pelo que aconteceu, mas porque senti que nos conectamos de uma forma ainda mais profunda, disse Leonardo. Para mim também foi muito especial, respondeu ela. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completa ao lado de alguém. Leonardo pegou a mão dela sobre a mesa. Quero que saiba que isso que temos é para a vida toda, pelo menos da minha parte. Depois do café, Leonardo insistiu para levar Natália em casa pessoalmente. No caminho, ele estava mais quieto que o normal, pensativo. Está tudo bem? Perguntou Natália, notando a mudança no comportamento dele. Está sim, só estou pensando em algumas coisas, respondeu ele. Quando chegaram na casa dela, Leonardo estacionou, mas não desligou o carro. Natália, posso te fazer uma pergunta importante? Disse ele, parecendo nervoso. Claro, respondeu ela, curiosa. O que você pensa sobre casamento? Sobre constituir uma família? Perguntou Leonardo, olhando-a intensamente. Natália ficou surpresa com a pergunta. Sempre sonhei em casar com alguém que eu amasse de verdade. Ter filhos, uma família unida, respondeu ela honestamente. E você? Leonardo sorriu. Também sempre quis isso, mas nunca encontrei a pessoa certa, até agora. Natália sentiu o coração acelerar. O que você está querendo dizer? Leonardo desligou o carro e se virou completamente para ela. Estou dizendo que quero me casar com você, Natália. Quero que você seja minha esposa. Quero formar uma família com você. Quero envelhecer ao seu lado. Natália arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Leonardo, você está falando sério? Completamente sério, confirmou ele. Sei que pode parecer rápido, mas quando a gente tem certeza, tem certeza. E eu tenho certeza absoluta de que quero viver o resto da minha vida com você. Natália sentiu lágrimas de emoção descendo pelo rosto. Eu também quero isso, Leonardo, quero muito. Ele a beijou, segurando o rosto dela entre as mãos. Então, vamos nos casar? Perguntou ele, sorrindo. Vamos, respondeu ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas quero fazer as coisas direito, disse Leonardo. Vou falar com sua mãe e sua avó, pedir a bênção delas. E quero que você conheça melhor minha família, que se sinta parte dela de verdade. Quando Natália entrou em casa, estava radiante. Dona Vera e Dona Conceição logo perceberam que algo especial tinha acontecido. Filha, o que houve? Você está diferente, observou Dona Vera. Natália se sentou na mesa da cozinha com as duas. Mãe, vó, o Leonardo quer se casar comigo. As duas mulheres se entreolharam, surpresas, mas felizes. Que maravilha, minha netinha, exclamou Dona Conceição. Ele é um bom rapaz, vai fazer você feliz. E o que você respondeu? Perguntou Dona Vera. Que sim, mãe, eu amo ele e sei que ele me ama de verdade. Dona Vera abraçou a filha. Então que Deus abençoe vocês, minha filha. Você merece ser feliz. Naquele momento, Natália sentiu que sua vida estava completa. Tinha encontrado o amor verdadeiro. Suas famílias se davam bem. E agora ia se casar com o homem dos seus sonhos. Nos dias seguintes, Leonardo organizou tudo para falar oficialmente com Dona Vera e Dona Conceição. Ele queria fazer o pedido formalmente, mostrando o respeito que tinha pela família de Natália. Quando chegou o dia da conversa, ele estava nervoso como um adolescente, mas sabia que estava tomando a decisão certa da vida dele, e que junto com Natália ia construir uma família baseada no amor, respeito e simplicidade que ambos valorizavam tanto. Na sexta-feira seguinte, Leonardo chegou na casa de Natália com um buquê de rosas brancas e uma expressão solene no rosto. Tinha pedido para Natália avisar a mãe e a avó que ele queria conversar com elas sobre algo importante. Dona Vera e Dona Conceição estavam na sala, claramente nervosas, embora já imaginassem o motivo da visita. Quando Leonardo entrou, cumprimentou as duas respeitosamente e pediu licença para se sentar. Dona Vera, Dona Conceição, começou ele, com a voz firme, mas emocionada. Vim aqui hoje para pedir algo muito importante para vocês.
Ele respirou fundo antes de continuar. Quero pedir a mão da Natália em casamento. As palavras saíram carregadas de sinceridade e respeito. Sei que pode parecer rápido, mas posso garantir para as senhoras que meu amor por ela é verdadeiro e que pretendo cuidar dela e fazê-la feliz pelo resto da vida. Dona Conceição foi a primeira a reagir, com lágrimas nos olhos. Ah, meu filho, que alegria! Natália é nossa princesa, e vê-se que você a ama de verdade. Dona Vera, mais prática, fez as perguntas que uma mãe precisa fazer. Leonardo, você tem condições de sustentar uma família? De dar estabilidade para minha filha? Leonardo acenou seriamente. Sim, Dona Vera, tenho uma situação financeira estável e um trabalho que me permite oferecer segurança para Natália. E seus pais? Como eles vão receber Natália como nora? Perguntou Dona Vera, preocupada. Leonardo sorriu. Meus pais já a consideram uma filha. Minha mãe até comentou que nunca me viu tão feliz quanto estou com Natália. Dona Conceição se levantou do sofá, foi até Leonardo e colocou a mão no rosto dele. Você tem nossa bênção, meu filho. Natália não podia ter escolhido o rapaz melhor. Dona Vera também se emocionou. Cuidem um do outro sempre e sejam felizes. Quando Natália apareceu na sala, todos estavam emocionados. Então, perguntou ela, já sabendo a resposta pelos sorrisos no rosto de todos. Tem nossa bênção, filha, disse Dona Vera, abraçando a filha. Agora é oficial, disse Leonardo, se levantando e indo até Natália. Somos noivos. Eles se beijaram sob os olhares carinhosos de Dona Vera e Dona Conceição, que não conseguiam parar de sorrir. Leonardo, então, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Natália, quero fazer isso direito, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Natália levou as mãos ao peito emocionada. Natália, você aceita se casar comigo e ser minha companheira para toda a vida? Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava à luz da sala. Aceito sim, com todo o meu coração, respondeu ela, estendendo a mão para ele colocar o anel. O anel se encaixou perfeitamente no dedo dela. Como você sabia o tamanho? Perguntou Natália, admirando a joia. Pedi ajuda para sua mãe, confessou Leonardo, piscando para Dona Vera. Ela mediu um dos seus anéis sem você perceber. Todos riram, e Dona Vera confessou. Foi difícil guardar esse segredo. A felicidade tomou conta da pequena sala, e por alguns minutos eles apenas se abraçaram e choraram de emoção. Depois da emoção inicial, começaram a conversar sobre os planos do casamento. Queremos algo simples, disse Natália. Uma cerimônia íntima, só com a família e alguns amigos próximos. Leonardo concordou. O importante é o significado, não o tamanho da festa. Dona Conceição sugeriu que o casamento fosse na igreja do bairro, onde Natália tinha sido batizada e feito primeira comunhão. Seria lindo, disse ela. É uma igreja pequena, mas cheia de história da nossa família. Leonardo adorou a ideia. Perfeito. Quero que o casamento represente quem somos de verdade. Eles combinaram que Leonardo falaria com seus pais sobre a data e que as famílias se reuniriam no fim de semana seguinte para acertar os detalhes. Quero que seja tudo do jeito que vocês sonharam, disse Leonardo para Natália. Simples, mas inesquecível. No sábado seguinte, as duas famílias se encontraram novamente na casa dos Castro para planejar o casamento. Lúcia estava radiante com a notícia e já tinha várias ideias. Que tal fazermos o almoço aqui em casa depois da cerimônia? Sugeriu ela. Podemos armar umas mesas no jardim, fazer uma decoração simples, mas bonita. Roberto ofereceu ajuda financeira para os custos, mas Leonardo recusou gentilmente. Obrigado, pai, mas quero pagar as despesas do meu próprio casamento. Dona Vera insistiu em fazer o bolo de casamento. É tradição na nossa família, explicou ela. Eu fiz o bolo do casamento da minha irmã, minha mãe fez o meu, e agora quero fazer o da Natália. Lúcia ficou emocionada com a tradição. Que lindo! E eu posso ajudar com os docinhos? As duas mulheres começaram a planejar o cardápio juntas, cada uma contribuindo com suas especialidades.
Decidiram que o casamento seria em 2 meses, tempo suficiente para organizar tudo sem pressa. Natália queria comprar um vestido simples numa loja do centro da cidade, mas Lúcia insistiu em acompanhá-la numa loja mais sofisticada. Por favor, deixe eu fazer isso por você, pediu Lúcia. É minha primeira nora. Quero que tenha o vestido dos sonhos. Natália aceitou, emocionada com o carinho da sogra. Durante as semanas de preparativo, Leonardo e Natália se aproximaram ainda mais das respectivas famílias. Leonardo ajudava a Dona Vera com pequenos reparos na casa. Levava a Dona Conceição no médico quando necessário e se comportava como um filho verdadeiro. Natália, por sua vez, acompanhava Lúcia nas compras, aprendia receitas da família Castro e ajudava Roberto com a organização dos documentos dos hotéis. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, Leonardo e Natália estavam no apartamento dele conversando sobre o futuro. Sabe o que mais me deixa feliz nisso tudo? Disse Leonardo. Não é só que vamos nos casar, é que nossas famílias se uniram de verdade. Sinto que ganhei 2 mães e você ganhou 2 pais. Natália concordou, emocionada. É verdade. Nunca imaginei que podia existir tanto amor assim. E depois que casarmos, o que você quer fazer? Perguntou Leonardo. Sobre trabalho, sobre seus sonhos? Natália pensou por um momento. Quero continuar trabalhando com massoterapia, mas agora tenho outros sonhos também. Quero ter filhos com você. Quero construir uma família como as nossas. Leonardo a beijou carinhosamente. Também quero isso. Quantos filhos você quer? 2 ou 3, respondeu ela, rindo. E você? Quantos Deus mandar, disse ele. Desde que sejam seus filhos, vou amar todos. Na véspera do casamento, Natália estava na casa dos pais de Leonardo, onde ia dormir seguindo a tradição de não ver o noivo no dia anterior. Lúcia preparou um quarto especial para ela, com flores e uma camisola bonita que tinha comprado como presente. Amanhã você vai ser oficialmente minha filha, disse Lúcia, abraçando Natália. Já amo você como se fosse. Natália chorou de emoção. Obrigada por me receber tão bem na família de vocês. Naquela noite, ela adormeceu pensando em como sua vida tinha se transformado completamente e como no dia seguinte ia se tornar esposa do homem que amava. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Natália acordou na casa dos Castro com o coração batendo acelerado de nervosismo e felicidade. Lúcia já estava de pé preparando o café da manhã, cantarolando de alegria. Bom dia, minha filha. Como dormiu? Perguntou a sogra, abraçando Natália carinhosamente. Mal consegui fechar os olhos de tanta ansiedade, confessou Natália sorrindo. É normal, querida. No meu casamento também fiquei assim, mas quando vi Roberto me esperando no altar, todo nervosismo passou. Depois do café chegaram as cabeleireira e maquiadora que Lúcia havia contratado. Queremos algo natural, que realce a beleza dela sem exageros, orientou Lúcia. Natália ficou linda com um penteado simples, mas elegante, cabelos presos com algumas mechas soltas emoldurando o rosto e uma maquiagem suave que destacava seus olhos. Quando Dona Vera e Dona Conceição chegaram para ajudar a nora a se arrumar, ficaram emocionadas ao vê-la. Minha neta está uma princesa, exclamou Dona Conceição com lágrimas nos olhos. O vestido que Natália tinha escolhido era perfeito para ela. Simples, elegante, com renda delicada e corte que valorizava sua silhueta. Quando ela se olhou no espelho completamente arrumada, não conseguiu segurar as lágrimas. Estou mesmo me casando, murmurou, ainda sem acreditar completamente. Dona Vera se aproximou e colocou no pescoço da filha um cordão com uma pequena cruz que tinha sido de sua mãe. Algo velho da família, disse ela emocionada, para te proteger sempre. Enquanto isso, na igreja, Leonardo estava esperando com Roberto, José, o motorista, e Marcos, seu melhor amigo desde a adolescência. Ele usava um terno azul marinho simples, mas bem cortado, estava elegante sem ostentação. Nervoso? Perguntou Marcos, ajustando a gravata do amigo. Muito, admitiu Leonardo, mas é um nervosismo bom. Nunca tive tanta certeza de uma coisa na vida. Roberto deu tapinhas carinhosos nas costas do filho.
Sua mãe e eu estamos muito orgulhosos, filho. Natália é uma menina especial. A igreja estava decorada com flores brancas e arranjos simples que Lúcia e Dona Vera tinham preparado juntas. Era uma decoração singela, mas cheia de amor. Os poucos convidados, familiares próximos, Carla da clínica, alguns funcionários antigos dos Castro, estavam todos emocionados, esperando a cerimônia começar. O padre, que conhecia Natália desde criança, estava radiante por celebrar seu casamento. Quando a música começou e as portas da igreja se abriram, Leonardo virou-se para ver sua noiva. Natália entrava acompanhada de Dona Vera e Dona Conceição, uma de cada lado, já que não tinha pai para acompanhá-la. O rosto de Leonardo se iluminou completamente ao vê-la, e ele não conseguiu conter um sorriso enorme. Natália caminhava devagar, saboreando cada passo daquele momento que tinha sonhado a vida inteira. Quando chegaram ao altar, Dona Vera beijou a testa da filha e sussurrou: "Seja feliz, minha filha." Dona Conceição fez o sinal da cruz na testa de Natália e disse: "Deus abençoe vocês dois, meus filhos." Elas entregaram Natália para Leonardo, que segurou as mãos dela com carinho. "Você está linda demais", sussurrou ele, fazendo ela sorrir nervosa. "Você também está muito bonito", respondeu ela baixinho. A cerimônia foi emocionante e cheia de significado. O padre falou sobre o amor verdadeiro, sobre a importância da família, sobre como duas pessoas de origens diferentes podem se unir pelo amor e respeito mútuo. Quando chegou a hora dos votos, Leonardo falou primeiro: "Natália, você chegou na minha vida como um presente de Deus. Me ensinou que amor verdadeiro é simples, é cuidado, é construir junto. Prometo te amar, respeitar e cuidar de você todos os dias da minha vida." Natália, com a voz trêmula de emoção, respondeu: "Leonardo, você me fez acreditar que mereço amor verdadeiro. Me mostrou que sonhos podem se realizar. Prometo ser sua companheira, te apoiar sempre e construir com você uma família baseada no amor e nos valores que aprendemos com nossos pais." Quando trocaram as alianças, toda a igreja estava emocionada, muitos chorando de alegria. "Eu os declaro marido e mulher", disse o padre sorrindo. "Pode beijar a noiva." Leonardo levantou o véu de Natália delicadamente e a beijou com ternura. A igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. Eles saíram da igreja de mãos dadas, sorrindo para todos, recebendo chuva de arroz e pétalas de rosas. Do lado de fora, José estava esperando com o carro decorado para levar os noivos para a festa. A recepção no jardim da casa dos Castro estava perfeita. Mesas redondas com toalhas brancas, flores do jardim de Lúcia como centro de mesa e um ambiente acolhedor que representava bem o que o casal valorizava. O bolo de 3 andares que Dona Vera tinha feito estava lindo, decorado com rosas de açúcar. "Ficou mais bonito que qualquer bolo de confeitaria", elogiou Lúcia, admirando o trabalho da comadre. Durante o almoço, Roberto fez um discurso emocionante. "Hoje não estamos só celebrando o casamento do Leonardo e da Natália. Estamos celebrando a união de 2 famílias que se escolheram pelo amor. Que Deus abençoe este casal e que eles sejam sempre tão felizes quanto são hoje." Dona Conceição também quis falar. "Minha netinha sempre mereceu um amor bonito assim. Leonardo, você ganhou uma esposa que vai te amar de verdade a vida inteira." Depois do almoço, enquanto os convidados conversavam no jardim, Leonardo e Natália conseguiram um momento a sós. "Conseguimos", disse ele, abraçando-a. "Somos casados." "Parece um sonho", respondeu ela, ainda emocionada. "Um sonho muito real e muito nosso." Eles observaram suas famílias conversando animadamente, crianças correndo pelo jardim, e sentiram que aquele era o começo perfeito de suas vidas juntos. No final da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Leonardo e Natália receberam muitas bênçãos e votos de felicidade. José os levaria para um hotel fazenda nas montanhas, onde passariam uma semana de lua de mel simples, mas romântica. "Cuidem-se muito", disse Lúcia, abraçando os dois. "E voltem logo, porque já estou com saudades." Dona Vera entregou uma mala pequena para Natália. "Algumas coisinhas que preparei para vocês", disse, piscando. Quando partiram para a lua de mel, Leonardo e Natália estavam radiantes de felicidade.
No banco de trás do carro, de mãos dadas, olhavam pela janela e comentavam sobre o dia perfeito que tinham vivido. Obrigada por fazer meus sonhos se realizarem, disse Natália, apoiando a cabeça no ombro do marido. Obrigado por aparecer na minha vida e me mostrar o que é amar de verdade, respondeu Leonardo, beijando o topo da cabeça dela. Durante a lua de mel, eles conversaram muito sobre os planos para o futuro. Leonardo queria ajudar Natália a abrir seu próprio consultório de massoterapia, e ela estava animada com a possibilidade de finalmente realizar esse sonho profissional. Quero que você seja independente e realizada, disse ele. Não quero que dependa de mim para ser feliz. Natália se emocionou com o apoio do marido. Com você ao meu lado, tenho coragem para qualquer coisa. Quando voltaram da lua de mel, foram morar num apartamento que Leonardo tinha comprado especialmente para começarem a vida de casados. Era menor que o apartamento de solteiro dele, mas aconchegante e perfeito para dois. Natália decorou com muito carinho, misturando algumas peças caras de Leonardo, com outras simples que tinha ganhado da família. O resultado foi uma casa que representava bem a união deles. Elegante, mas sem ostentação, confortável e cheia de amor. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Natália e Leonardo provaram que quando duas pessoas se encontram com sinceridade no coração, as diferenças sociais se tornam apenas detalhes sem importância. O que realmente importa é o caráter, o respeito, a humildade e a capacidade de amar e ser amado. A história de Natália nos mostra que devemos sempre acreditar em nossos sonhos, mesmo quando parecem impossíveis. Ela era uma simples massoterapeuta de família humilde, mas seu coração puro e sua dedicação abriram portas que jamais imaginava possíveis. Leonardo, por sua vez, nos ensina que o dinheiro só tem valor quando usamos para fazer o bem e quando não esquecemos de onde viemos. As famílias de ambos nos mostram que o amor verdadeiro não conhece classe social, que pessoas boas se reconhecem e se acolhem independentemente de conta bancária. Roberto, Lúcia, Dona Vera e Dona Conceição provaram que família se faz com amor, respeito e união. Que esta história inspire vocês a acreditarem no amor verdadeiro, a valorizarem as pessoas pelo caráter e não pela posição social, e a nunca desistirem dos sonhos, por mais distantes que pareçam. O amor sempre encontra um jeito de unir aqueles que são feitos um para o outro. Obrigado por me acompanharem em mais uma jornada emocionante. Se gostaram da história, deixem seu like, se inscrevam no canal para não perder as próximas narrativas e compartilhem com alguém que precisa acreditar no poder do amor. Comentem aqui embaixo, contando o que mais tocou o coração de vocês nesta história. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor esteja sempre presente em suas vidas e até a próxima história aqui no Fio de Esperança.